Olá pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo para vocês a respeito das sempervivums, falar para vocês, né, como cultivar as sempervivums, porque muitas pessoas me perguntam, dizem que sentem dificuldade no cultivo das sempervivums, então eu vou dar a minha opinião com a minha experiência no cultivo das sempervivums. Então, vou começar falando para vocês que o nome sempervivum, pessoal, ele é o nome do gênero desse tipo de planta aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu estou mostrando já. E existem várias espécies de sempervivum. É bem difícil de identificá-las porque existe somente cerca de 40 espécies de sempervivum na natureza. As outras geralmente são híbridos, principalmente os que a gente compra, né? Como no caso dos meus aqui, eu acredito que a maioria seja híbrido. Os sempervivos, eles fazem parte da família das crassuláceas, são plantas originárias da Europa, ou seja, são plantas de clima frio, mas não significa que vocês, principalmente no Brasil, né, que a maioria das pessoas que estão assistindo o vídeo aqui é no Brasil, não significa que vocês não podem cultivar no Brasil, porque as suculentas são plantas que se adaptam a qualquer clima. Seria praticamente isso. Outra coisa, o nome sempervivum é um nome que vem do latim, que significa sempre vivo, tá? Porque aqui na Europa, né, durante o inverno, são plantas que não perdem as folhas, são plantas que estão sempre vivas, sempre com as suas folhinhas, né? Não são plantas caducas. Como muitas árvores perdem as folhas durante o inverno, as sempervivus não, elas sempre têm as folhinhas delas. O que pode acontecer é elas mudarem o formato para se proteger, né, desse frio do inverno. As sempervivum, pessoal, elas são as plantas mais resistentes que existem a baixas temperaturas, tá? Agora no inverno passado, a gente chegou a ter temperaturas de menos 18 graus. É muito frio, muito gelo e muita neve. E elas sobrevivem sem nenhuma proteção. Algumas das minhas sempervivas esse ano eu protegi com saco plástico, mas foi porque foram sempervivums novas, que eu estava começando a cultivar elas aqui em casa, então eu não queria perder, eu tentei cobrir com um saco plástico. Mas, por exemplo, essa daqui, que é a sempervivum mais comum que existe aqui na Europa, eu acho que no mundo inteiro, ela não fica coberta, ela fica embaixo da neve mesmo, embaixo do frio, embaixo de tudo, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é a respeito do crescimento delas. As sempervivum, elas geralmente é uma roseta. Esse exemplo aqui, ó, eu plantei essa roseta aqui. Essa roseta, ela solta estolões, né, que são galhinhos com uma outra roseta na ponta, ó. E essa outra roseta, ela começa a enraizar e crescer sozinha, tá? Mas ela, até que ela não se destaque da mãe dela ali, né? E aí ela vai enchendo, vai crescendo em comunidade. Geralmente as pessoas gostam de separar, né, as mudas, as novas rosetas. No meu cultivo, eu diria para vocês, eu indico não separar as novas rosetas das sempervivum. Por quê? Porque a sempervivum, ela é uma planta que floresce. Quando ela floresce, a roseta, a haste floral, ela sai do centro da roseta e essa roseta, ela morre, essa roseta que floresceu. Então, o ideal é deixar as rosetas que saíram dela, porque quando ela florescer, que morrer, as outras continuam vivas ali no vaso, tá? Isso é uma dica minha. Outra coisa, a principal coisa, né, no cultivo das sempervivums é a terra, pessoal. Na natureza, a sempervivum, ela cresce geralmente em Alpes, em montanhas, em locais muito rochosos, muito pedregoso. E
é natural para ela isso. Então, a gente tentando simular esse ambiente para ela, é legal a gente fazer um substrato em que tenha muito pedrisco, tá? Muita pedra. Por exemplo, quando eu fiz essa floreira aqui, eu mostrei para vocês como era a terra que eu estava colocando. E eu usei muita pedra mesmo, para o substrato ficar muito drenável e também porque elas realmente gostam desse habitat de pedra. Aqui, como é muito comum a gente ver as sempervivums, eu vejo os sempervivos plantados em cima de muros, tá? Aquele muro com chalpisco de cimento, elas crescem em cima dos muros sem terra nenhuma e elas conseguem sobreviver. É normal para elas. Com relação à rega, que eu sempre falo para vocês, eu não rego praticamente as minhas sempervivums. Eu acredito que assim, a sempervivo tem que ser cultivada sem nenhum mimimi, tá? As minhas, né, e aqui, porque eu observo elas aqui, né, nos jardins, na natureza, normalmente sem cuidado nenhum. Então, eu não rego, por exemplo, primavera eu não rego, no inverno eu não rego, no outono eu não rego. E durante o verão, porque aqui no verão, para vocês terem uma ideia, a temperatura chega até 36 graus, tá? Faz muito calor no verão aqui, que nem no Brasil. Então, elas também suportam super bem o verão. E aí no verão, como eu rego todas as plantas aqui fora, né, com regador grande, aí eu jogo água nelas também. Não tem nenhum problema. Eu não tô falando para vocês, tipo assim, moro no Ceará, não regar a sempervivo. Pode regar, mas rega com muita moderação. Rega tipo uma vez, sei lá, no mês, alguma coisa assim. A não ser que você veja que a planta realmente está muito desidratada. Essa floreira aqui, quando eu plantei, vocês viram ela. Eu queria mostrar para vocês como que ela tá bonita agora. A gente já tá na primavera, né? Ela passou o inverno todo fora. Olha o tanto que se desenvolveu. Agora, esse daqui, pessoal, eu acrescentei, tá? Ela tava num vasinho que ela veio. E aí eu mudei para cá. Agora já tá dando pra gente ver bem a diferença entre uma sempervivum e outra. Olha só essa daqui. Aí essa outra aqui é uma outra cor, tá vendo? É uma cor bem mais clarinha, com as pontas bordô, né? Essa daqui é simplesmente maravilhosa. Ela é uma sempervivum pulvinata, porque ela tem os pelinhos. Eu não sei a identificação delas, tá? E como eu falei para vocês, eu acredito que sejam todas híbridas. Essa outra aqui, mais na ponta, ela é já toda bordô, né? Num cor de vinho. Essa daqui se desenvolveu bastante. Eu acredito que ela vai florescer, porque essa roseta central aqui, que era a roseta mãe, ela tá muito grande. E essas outras aqui são as menores. Se ela florescer, não vai ter nenhum problema, porque essas daqui vão continuar vivas. Geralmente, quando a sempervivum floresce, ela não dá flor em todas as rosetas, porque senão a planta morreria completamente, né? Então, eu falo para vocês, cultive as sempervivos ao sol pleno. As minhas ficam na parede aqui onde bate o sol o dia inteiro, tá? Tanto no inverno, outono, primavera e verão, sem nenhum problema. Em local frio, como aqui, porque tem algumas seguidoras que também vivem em locais frios, podem ser cultivadas fora o ano inteiro, embaixo de chuva, neve, gelo, o que for. Outra coisa, aí eu tenho uma outra espécie aqui, que vocês também já conhecem. Eu já mostrei para vocês vídeos de sempervivum com flores. Essa aqui é a minha bacia. Eu acredito que a identificação dessa daqui é a Tectorum, que é a mais comum que existe. Ela vai mudando de cor, todas as sempervivos, elas vão mudando de formato e de cor de acordo com a estação.
do ano, tá? Uma coisa que eu sempre observei, desde quando eu vim morar aqui na Itália, já faz vários anos aí, as plantas, pessoal, as plantas e os animais, eles são o termômetrozinho perfeito de Deus. Porque, tipo assim, quando faz muito frio, as rosetas, por exemplo, das sempervivos, elas ficam bem fechadinhas para se proteger do frio. Quando começa a fazer um pouquinho mais de calor, elas começam a abrir, elas vão mudando de cor. Quando chega na primavera, elas florescem. Por isso que todo mundo, por isso que a gente sabe, né, que na primavera é a época das flores, porque as plantas, passando pelo inverno frio, quando chega na primavera, elas florescem. Essa bacia que ela muda muito de cor, vai mudando sempre. Deixa eu passar aqui para Arachnoidum, para vocês verem como é que ela tá. A minha bacia de Arachnoidum, agora que ela começou a acordar, as rosetas ficaram em formas de bolinhas bem fechadinhas, ficaram bem pequenas. As rosetas, ao tamanho do meu dedo aqui, ficaram rosetas pequenas, fechadinhas. A casinha de aranha dela tá ali, tá perfeitinha, mas ela vai ficando ainda com a casinha de aranha mais branca, mais trabalhada, né? E ela já começou a soltar, ó, novas rosetas. Tá vendo essas bolinhas pequenininhas aqui? São novas rosetas. São estolões que estão saindo e produzindo novas rosetinhas. Essa daqui também floresceu ano passado. Essa outra aqui, também mostrei para vocês quando eu fiz essa baciazinha. Eu comprei ela veio com uma identificação que agora eu não lembro, mas tem um vídeo no canal que tem a identificação dela. Ela é um vermelho bem forte. Olha aí. E tá crescendo também, as rosetas ficaram bem pequenininhas. A respeito de roseta pequenininha, até ia falar uma coisa para vocês, né? Muita gente fala assim, suculenta rara. Pessoal, na verdade, existe suculenta difícil de encontrar, porque na hora que a gente está procurando a espécie que a gente viu que a gente quer, a gente não encontra. Mas suculenta rara, eu vou falar um exemplo para vocês de suculenta rara. Existe duas sempervivums, uma se chama sempervivo dolomiticum e uma se chama sempervivo pitone. Elas crescem geralmente nos Alpes, nas montanhas da Áustria. E elas são bem pequenininhas, com as florzinhas em forma de estrelinha amarela. E ela é em perigo de extinção. Então, isso seria uma suculenta rara, no meu pensamento, tá? O resto, o que não é em extinção, como, por exemplo, esse tipo de sempervivo que eu tô falando para vocês, são suculentas difíceis de encontrar. Não são suculentas raras, são suculentas difíceis de encontrar. Essa daqui, pessoal, foram mudas que eu fui fazendo aqui. Inclusive teve uma roseta que não era das mesmas, que eu acredito que seria ou dessa, que tá com a cor ainda diferente, ou dessa daqui, tá? Aqui também do mesmo jeito, eu fui fazer outro vasinho aqui, e agora eu não lembro mais de quem é, mas eu acho que essa daqui pela cor deve ser da mesma dessa daqui. E essa outra bacia aqui também eu fiz. Deixa eu mostrar ela direitinho para vocês. Eu coloquei essas 3 rosetas. E essas 3 rosetas já se reproduziram bastante. Olha o tanto que tá dando aqui de filhotes, né? Então essa bacia logo logo ela vai ficar bem cheia. Olha que cor bonito que é. Então, eu tenho ainda outras rosetinhas espalhadas por ali, mas as espécies diferentes de sempervivo que eu tenho são essas daqui. Agora eu queria falar para vocês uma outra coisa. Existe um outro gênero
existe o gênero sempervivo e existe o gênero jovibarba. Eles são muito parecidos, são plantas muito parecidas. A diferença entre a jovibarba e a sempervivum, pessoal, a gente só pode ver nas flores. A flor da sempervivum é em forma de estrelinha, tá? E a flor da jovibarba é em forma de sino. Então, para quem gosta muito de sempervivo e de jovibarba e não sabe a diferença é essa. Eu não tenho jovibarba, a não ser que uma dessas daqui, dessa floreira aqui, que são plantas que eu tenho há pouco tempo, né? Esse vai ser o primeiro ano que talvez se elas florescerem aqui, é que eu vou saber se alguma delas é jovibarba ou sempervivo. Mas são muito semelhantes. Como plantas, são praticamente iguais. Mas eu acredito que seriam todas sempervivos, não sei. Vamos ver aí quando florescerem. Acho que atualmente a mais bonita tá essa daqui. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários qual é a que vocês acharam mais bonita aqui das minhas sempervivums. Deixa um like, deixa um comentário, compartilha aí o vídeo com os amigos de vocês. E eu espero que eu tenha ajudado aí, dando algumas dicas com relação a sempervivum para quem diz que tem muita dificuldade. A minha dica é sem mimimi, tá? Sol pleno para sempervivum, adapte ela ao sol, né? Se não for adaptada. Sol pleno para elas, pouquíssima água e uma terra muito pedregosa. Vocês podem usar como pedrisco a pedra, deixa eu ver, a argila expandida, pessoal, é uma ótima opção, tá? Como pedrisco para colocar dentro do substrato. Mistura bem, faz uma drenagem boa no vaso e mistura bastante argila expandida aí no substrato da sempervivo e deixa ela no tempo. Não deixa dentro de casa não. Deixa um abraço bem grande para vocês. Tchau!